Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nessa manhã, quando nós adoramos o Senhor com cânticos, com músicas, queremos louvar o teu santo nome, porque nós podemos te adorar, te bendizer livremente. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos mostra o caminho. Obrigado porque o Senhor aponta para nós as tuas verdades, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor trabalha no meio dessa comunidade, ó Pai. Obrigado porque o Senhor fará muito mais do que estamos pedindo ou pensando. Obrigado porque, Senhor Deus, nós temos ouvido respostas de oração. Obrigado, Senhor Deus, porque os nossos lares estão abertos e continuam sendo um instrumento para atrair as pessoas, ó Pai, com o Evangelho de Jesus. Obrigado porque podemos usar a tecnologia para isso. Obrigado porque nós podemos livremente nos reunir nesse domingo pela manhã e domingo à noite, para adorarmos o Senhor e ouvirmos tua palavra. Obrigado porque nos reunimos no nome santo de Jesus, poderoso, único, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e está vivo pelo teu poder, para celebrarmos a ceia do Senhor, que o Senhor instituiu, pela obra maravilhosa de Cristo na cruz. Obrigado pela tua palavra, o livro de Efésios que estamos estudando, que o Senhor possa nos encher nessa manhã os nossos corações com este livro no nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 2, por favor, abra lá. Efésios capítulo 2, estamos estudando o livro de Efésios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e também domingo à noite o livro de Marcos, que eu volto hoje à noite a pregar sobre a fé, o que significa a fé bíblica, ok? O que significa a fé bíblica. Pergunta hoje pela manhã, o que significa ser salvo? O que significa dizer que eu sou salvo? O que significa ser um cristão? Essa semana, sentando para checar o Evangelho de Jesus com este casal, essa foi a pergunta: o que significa ser cristão? O que significa ser um seguidor de Jesus? O que significa realmente nascer de novo? Você sabe? Você poderia definir isso? O que significa dizer que eu tenho Cristo? Efésios nos ensina que nós estamos em Cristo. Capítulo 1 deixou bem claro para nós isso. Efésios nos ensina que se você está em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não é Cristo sim e igreja não. Isso não existe. É Cristo sim e igreja sim. Mas a igreja tem muitos hipócritas. Tem alguns. É que o muito está na sua cabeça. Mas não são todos. A gente precisa lembrar disso. O Senhor Jesus ficou de abençoar a sua igreja. Não existe você sentado na televisão, assistindo um culto pela televisão e dizendo assim: eu sou da igreja de Jesus televisiva. Isso não existe. Igreja de Jesus é comunidade que se vê, que se olha, que se toca, que participa. É Jesus sim, igreja sim, porque é isso que Efésios nos diz. No capítulo 1, dividido em duas partes, nós vimos que a salvação de Deus foi planejada, do versículo 1 a 14, planejada antes da fundação do mundo, diz as Escrituras. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano para a minha vida, para a sua vida, para a igreja de Jesus. Ele chamou, Ele escolheu, Ele elegeu, predestinou, diz o texto, tudo em amor, para que nós pudéssemos ser dele, santos. Só isso? Não. As verdades sobre a salvação são tão profundas, tão ricas, que o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 15 a 23, ora sobre isso. Ele ora, abra lá no capítulo 1, veja detalhes da sua oração. Ele diz que ele, por causa disso, que do versículo 1 a 14,
Ele, versículo 16, dá graça e ora. Qual a oração dele? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, versículo 17, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria dessas coisas, sabedoria para viver essas coisas e conhecimento. Terceira oração, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saber qual é a esperança, do versículo 1 a 14. Qual a riqueza da sua glória, do 1 a 14. Da sua herança dos santos e da suprema grandeza do seu poder. Paramos aqui domingo passado. A riqueza grandiosa do poder de Deus. O poder de Deus que é ilustrado no versículo 21, quando ele ressuscitou Jesus. A Bíblia não tem capítulos e versículos. Não tem capítulos e versículos. Os versículos que nós vamos ler do capítulo 2 é junto na mesma ideia dos versículos 15 a 23, que o poder de Deus que ressuscitou Jesus, o exaltando acima de tudo e de todos, é o mesmo poder que nos salvou, é o mesmo poder que nos exaltou em Cristo Jesus. Presta atenção. Assim como o poder de Deus levantou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que entrou na sua vida, abriu o seu entendimento, te tirou dos pecados para uma nova vida, e na cabeça e no tempo de Deus que não tem tempo, nós já estamos assentados com Jesus, exaltados com Jesus em glória. Amém? É isso que o versículos 2 a 10 vai explicar para nós. Paulo explica no capítulo 2, versículo 1 a 10, o processo da nossa vida em Cristo. Hoje pela manhã, você vai ter a oportunidade de entender as riquezas da salvação, parte 1, porque nós vamos olhar o passado da nossa vida. Como eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que Jesus Cristo, seu sangue e sua vida foi aplicado na minha vida? Apóstolo Paulo vai explicar com detalhes, dizendo, se uma pessoa é salva, há algumas coisas que aconteceu na vida dela. Vamos ler o texto, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, os versículos 1 a 3 mostram o nosso passado, que ele diz, ele, Deus Pai, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, como, ele explica, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, terceiro, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse é o nosso passado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, no presente, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo que nos salvou, nos ressuscitou, como Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o presente. Esse é o presente da salvação. Eu estou falando de tempo, não estou falando de uma doação. O presente da salvação é que os salvos foram ressuscitados e estão nos lugares celestiais em Cristo, com Cristo. No futuro, versículo 7,
a 10, para mostrar nos séculos vindouros o que é? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, essa graça que é rica, que foi demonstrada em Cristo Jesus, nos ressuscitando, nos fazendo assentar nos lugares celestiais, é essa graça que nos faz salva e nos faz cantar. E ela é tocada e absorvida, versículo 8, mediante a fé. Essa fé, aquela fé que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, que eu ouvi o Evangelho, e o Evangelho é que promove fé. E essa fé que você vai ver hoje à noite, não vem de vós. Não é produto humano. O cara não creu em Jesus por dele. Não. Essa fé que faz o sujeito ser salvo e absorver na sua vida a graça de Cristo, é dom de Deus. É presente. Deus vai lá e dá a fé. O morto, que nós vamos ver no versículo 1, e porque ele é morto, ele precisa de um toque para dar vida. A vida espiritual é feita por Deus quando Ele dá a fé como presente. Esta fé, versículo 9, não vem de obras, não é pelo esforço, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu sirvo, não é porque eu venho à igreja, não é porque eu vou faço um programa de jejum. Não. Ele diz aqui, não é de obras. Não tem nada que alguém possa fazer para ter essa fé e gloriar-se em si mesmo. Ele diz, não, porque só Deus recebe a glória, para que ninguém se glorie, para que todo mundo fique pianinho, todo mundo fique humilde, todo mundo chegue e diz para Deus assim, Senhor, obrigado, porque eu sou salvo, porque um dia o Senhor abriu o meu entendimento, o Senhor pôs fulano de tal na minha vida, pôs essa circunstância, e o Senhor foi me chamando, foi me atraindo, enquanto eu vinha para o lado do Senhor, o Senhor fez eu entender o Evangelho, porque alguém ensinou o Evangelho de forma clara, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que me confronta com o pecado, o Evangelho que fez me ver no poço, no meu orgulho, no meu egoísmo, na minha vida centrada. O Senhor foi lá, abriu o meu entendimento, para saber quem eu era, quem Cristo era. Eu me arrependi, voltei para o Senhor, e eu sou teu, louvado seja o nome do Senhor. Não tenho glória nenhuma. E versículo 10, ele diz assim, agora nós somos feitura dele. Feitura dele. Nós somos iguais a Cristo, nós somos uma obra de arte, essa é a palavra mesmo. Nesse plano da salvação somos uma obra de arte, feitura dele, criados, salvos em Cristo Jesus para boas obras. O que significa isso? Para ser igual a Jesus. Um cristianismo, se podemos assim dizer, infelizmente temos que dizer, iguais a Cristo. Quando o adolescente, o jovem sai pela manhã, vai para a escola, chega na escola, ele senta, ele ouve a aula, ele participa, mas ele senta ali e ele diz assim, eu sou de Jesus Cristo, dentro dessa escola. Como Eduardo e Gisele que casaram ontem, quando eles ouvem aqui na frente, eu falando e dizendo para eles num sumário,
O casamento de vocês precisa revelar Jesus Cristo para as boas obras. Boas obras que o patrão e o funcionário dentro da empresa lutam por uma mesma causa: glorificar Jesus nas suas ações de trabalho. O político que pensa com uma visão cristã sobre os problemas, a realidade do país, no legislativo ele vê as leis que precisam, e no executivo como é que eu posso produzir boas obras, porque boas obras é a carroça que é puxada pela fé, pelos salvos. Ninguém faz boas obras para a salvação, mas nós fomos criados para as boas obras. Nós não fomos criados para sentar, ouvir e dizer: que maravilha, que mensagem maravilhosa. Nós fomos criados para sair daqui e viver como verdadeiros seguidores de Jesus na sociedade, no lar, na escola, no trabalho, na ideologia, como você vai ver hoje pela manhã, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Deus preparou? As boas obras. Vamos ver com detalhes tudo isso. Vamos voltar para o versículo 1, porque o meu assunto hoje é o versículo 1 até o versículo 3, sobre o nosso passado. O que é salvação? Primeiro, a salvação é do pecado. Significa isso? A salvação, Deus nos salvou dos nossos pecados. Versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Significa que o poder que ressuscitou Jesus trouxe vida para nós. O poder da ressurreição de Jesus trouxe vida para nós. Vida. Uma nova vida. Que vida é essa? A vida de Jesus. João 10:10, o que diz? Eu vim para que tenham vida. E vida? Se nessa manhã você não tem vida abundância, o problema é seu, não é de Deus. É porque você faz as coisas da sua cabeça. Você tem interesses que são fora do Senhor Jesus. Você quer um Deus para encaixar nos seus problemas, ao invés de você entregar os seus problemas e sua vida a Ele, para Ele viver. Porque Ele veio para te dar vida, mas não é a vida que você quer ter, é a vida que Ele quer ter em você. Nós estamos, esse cristianismo que, eu repito aqui, que não é esse cristianismo, o cristianismo da bênção. Eu quero uma bênção, eu quero saúde, eu quero prosperidade, porque se eu tiver isso, a minha vida vai ser vida. Querido, você pode experimentar a vida de Jesus doente, desempregado, bateram no seu carro, sua casa caiu, não tem nada a ver, porque a vida está aqui dentro. É vida eterna que se reflete na vida. Alguns de nós estamos desestabilizados por causa das questões da vida. A sua vida não é a sua doença, a sua vida não é o seu cônjuge, a sua vida não é quem morreu, a sua vida não é a alegria, a sua vida é Jesus. O apóstolo Paulo bate nisso, porque a Bíblia diz que Ele nos vivificou, o poder de Cristo nos tirou da morte para uma nova vida, vida com propósito, vida com significado, ok? Qual era o empecilho que nos impedia de ter essa vida? Que vida é essa? É a vida de Gênesis 2, a vida que Adão tinha com Deus, a vida realizada, essa vida. Qual era o problema? O pecado, esse era o problema. O apóstolo Paulo vai traçando com detalhes. A salvação é um milagre, sabe por quê? Porque todos nós, todo ser humano, estão
mortos em delitos e pecados. Pastor, eu não entendo essa expressão morto. Você vai entender hoje. É só ir no funeral. Todos nós aqui já fomos num funeral, onde tivemos oportunidade de estar diante de um cadáver. Esse cadáver, o que ele faz? Nada. Ele não pode fazer nada. Ele não respira, ele não age, ele não reage, ele não tem nenhuma produção de nada. Essa é a razão porque nós o chamamos de morto. Porque ele não reage nem à nossa dor com respeito às nossas mais profundas emoções com ele. E se você deixa o cadáver do jeito que ele está, o que vai acontecer? Ele vai entrar por um processo natural de decomposição. É uma ilustração assim, gritante. Transfira tudo isso para a vida espiritual. É essa figura que Deus quer que nós tenhamos sobre nós, mortos. O que é a sociedade? É uma sociedade de mortos-vivos. Se uma pessoa não tem Jesus em sua vida, ela é morto-vivo, quase que zumbi. Por que morto-vivo? Porque segundo a vida está vivo. Nós respiramos, nós cantamos, nós andamos, a vida. Mas diante de Deus está morto. Isso é o homem natural, isso era a minha vida, era a sua vida. Mas por que o homem está morto? Ele diz, por causa dos seus pecados. Em Mateus 8:22, alguém disse para Jesus que ia segui-lo. Ele diz, mas espere que eu vou sepultar o meu pai. O que Jesus disse, replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus simplesmente disse assim, que o ser humano é assim, ele está espiritualmente morto. Deixe que as pessoas espiritualmente mortas enterrem as pessoas fisicamente mortas. Porque é assim que é o ser humano. Todo ser humano, espiritualmente morto, mas vivo, como ser humano, mas morto. 1 Timóteo 5,6 diz assim, entretanto que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Está falando de uma viúva, que não se casou, mas que ao invés de se casar, se entrega aos prazeres da carne. Se entrega a uma vida de imoralidade. Mesmo que esteja viva, está morta. Em que área? Espiritualmente. Por quê? Porque está envolvido com os prazeres da carne. Eu estava vendo uma reportagem sobre Miami. E nessa reportagem sobre Miami, a pessoa estava dizendo assim, esse lugar aqui em Miami é onde todos os astros de Hollywood, todos os jogadores vão, ok? Aí mostrou o local, e eles bebendo e tudo. Aí diz assim, agora eu vou levar você num local que é mais privado ainda, ok? Ainda que a pessoa supostamente está lá naquela alegria, naquela vida, está morto, Paulo explica essa morte em Efésios 4:18, quando diz assim, morte espiritual, obscurecidos de entendimento. Entendimento o quê? Espiritual. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem o dia a dia, ignorantes de Deus, pela dureza do seu coração. O que é uma pessoa espiritualmente morta? 3 partes segundo o apóstolo Paulo. Primeiro, a mente está morta para as coisas de Deus. Quando você diz assim para uma pessoa, Deus me abençoou nisso, ela diz para você, não acredito que você acredita nisso. Deus te abençoou?
Você que não se esforce para ver, porque na cabeça dessa pessoa, o entendimento dela não coloca Deus. Oriento todos a assistir aquele filme Deus Não Está Morto, para poder ter uma visão, um clique, mais ou menos do que nós estamos falando. Não adianta defender Deus quando a pessoa está morta. E eu gostei daquela parte quando ele vai fazer a defesa de Deus no final, e o professor diz assim: eu odeio Deus. Ele diz: o seu problema não é ateísmo, o seu problema é racismo. Você tem um ódio de Deus. É isso, o mundo que nós vivemos é assim, não tem entendimento de Deus, não tem busca de Deus, não tem preocupação com Deus, alheios à vida de Deus. Uma pessoa que não teme a Deus não vai lá ler a Bíblia para saber da palavra de Deus. Não, está morto. Não é que ele não tem interesse, não é que ele não acha bonito, mas alheio à vida de Deus pela ignorância que vive. Ignorância de quem? Do próprio Deus. E ele diz que o problema é o quê? Incredulidade, a dureza do coração. Uma pessoa não se converte, muitos não se convertem, não é porque não falta fatos. Você vai ver hoje à noite, porque a pessoa não quer crer. Paulo usa duas palavras para definir mortos. Ele usa a palavra delitos e pecados. Observe. Ele deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra delitos é a palavra grega para transgressão. Nós transgredimos a lei de Deus. Pecado é a palavra que você conhece, é uma palavra usada para o caçador, que pega a sua flecha, não é uma arma de fogo, uma flecha, vai atrás do animal, lança a flecha, mira o animal, lança a flecha, mas a flecha não acerta o alvo. O que significa isso? Que o pecado é uma falha em atingir o alvo de Deus e transgredir as suas leis, conscientes ou ignorantes. O que faz uma pessoa morta espiritualmente? É simples. O que faz uma pessoa morta espiritualmente é porque ela faz diante de Deus, segundo Deus, as coisas contra Deus. O apóstolo Paulo está tirando a foto de quem? De nós. Porque se você tem Jesus, o pecado é o seu passado. Se você não tem Jesus, o pecado é o seu presente. É assim que Deus lhe vê, morto, porque sua vida transgride a Deus. Mas pastor, é só isso? O pecado é só transgredir a lei de Deus? Um dos maiores problemas em relação ao pecado é que a pessoa diz assim: se eu fizer coisas boas, eu posso tapar o meu pecado diante de Deus. Mas não é isso. Pecado é muito mais do que isso. O pecado não é uma questão do que você faz. Pecado está mais ligado naquilo que você não faz. Veja, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Olha esse texto aí. Tá. Romanos 1, 18 a 21 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Deus manifestou o quê? Versículo 20. Os atributos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tudo, a criação revela Deus. Salmo 19. Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus, a divindade de Deus está na criação. Deus manifestou isso. Esse é o evangelho inicial. E tais homens são por isso indesculpáveis. Quem são indesculpáveis? Toda a sociedade indígena,
sociedade tribal, indesculpável. Não é porque o evangelho de Jesus não chegou a eles, mas o mínimo que tinha da revelação de Deus, eles não adoraram a Deus com o que tinham de mínimo. Versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, aonde? Na criação, olha aí, ó, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que é o pecado? O pecado é que eu não glorifico a Deus. O pecado é eu não trago honras e glórias e graças a Deus. O pecado é eu não paro e digo, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o pecado. É o que a pessoa não faz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E porque não fazem isto, versículo 21, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Nessa filosofia pós-moderna que nós vivemos, eu continuo afirmando os absolutos. A filosofia pós-moderna que nós vivemos, você diz, eu creio em Jesus, a pessoa diz, que joia. Eu creio no pedaço de pau, o cara diz, que joia. Eu não creio em nada, o cara diz assim, que joia. O importante é que a pessoa creia em alguma coisa, porque cada um tem a sua verdade, nada disso. A verdade é Deus, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus Cristo. Quem não anda nesse absoluto, se perdeu. É isso, é claríssimo. E se você não traça a linha do absoluto, você cria uma possibilidade da impossibilidade, de que tudo é aberto. E queridos, se algum de nós estamos pensando em andar com o Senhor, é absoluto, é preto ou é branco. Se você estava aqui naquela série de mensagens de 1 João, não existe meio termo, é absoluto. Por que que eles estão recebendo de Deus a punição nesse texto? Porque não glorificaram a Deus. Eles não glorificaram a Deus e escolheram adorar ídolos. Pronto. Mateus 5,48 diz assim, portanto, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é o nosso problema de pecado? É porque não glorificamos a Deus, não somos perfeitos como Deus quer que sejamos perfeitos. Só isso? Não. 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Qual é o problema do pecado? Porque não glorificamos a Deus, não somos perfeitos como Deus quer que sejamos perfeitos, e não somos santos, não somos separados do pecado. Isso que a Bíblia diz sobre morto no pecado. Texto que nós mais conhecemos, um dos que mais conhecemos da Bíblia, Romanos 3,23, pois todos pecaram, porque não glorificam a Deus, todos, porque não são perfeitos no padrão de Deus, porque não são santos, e carecem, destituídos, longe, precisam de Deus. Isso é ser morto nos pecados. O que significa isso? Que a salvação é do pecado. O dia que Jesus foi naquela cruz, Ele derramou o seu sangue para nos tirar dessa morte. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Jesus entra dentro de nós, a nossa morte se esvai. Que morte espiritual? Essa, a morte espiritual. Eu passo a ter contato com o soberano. Eu passo a ter contato com Deus. A minha mente muda. Os meus interesses mudam. Os meus desejos mudam. A minha vontade muda. O meu querer muda. E eu quero perguntar nessa manhã se é isso mesmo que aconteceu na sua vida. Nós cantamos um dos cânticos aqui que nos dizia que nós vamos nos submeter ao Senhor. Que eu submeto ao Senhor. Você diz que é cristão, discípulo de Jesus, e continua fazendo a sua própria vontade, as coisas da sua cabeça. Não, então você não entendeu o Evangelho. Porque quando Jesus entra na sua vida,
ele passa a ser sua vida. E uma característica natural de um verdadeiro seguidor de Cristo é que a sua vontade está livremente, espontaneamente submissa ao Senhor. É isso que acontece mesmo na sua vida? Qual foi a última vez que você orou e disse: Senhor, está aqui, quero fazer a tua vontade? Vou apertar um pouco mais. Nós somos tão cheios da nossa vontade que nós achamos que essa igreja existe para a nossa vontade. Nós achamos que tudo que é espiritual deveria viver em torno de nós. Ok? Alimentar o nosso eu, alimentar o nosso orgulho, alimentar a nossa carne. As nossas orações são tão cheias de nós, nos perdemos na nossa oração, porque em nenhum tempo nós nos partimos com o coração submisso e dizemos assim: Senhor Deus, é a vida de Jesus na minha vida, faça a tua vontade. Ficamos tão sensívelzinhos assim com as coisas, com a dor, sensíveis assim como se o mundo fosse uma casca de ovo, o nosso mundo fosse uma casca de ovo que não poderíamos jamais ser tocados. Nos falta a instrução e a aplicação dessa vida que Jesus veio nos dar. Conheço alguns irmãos dessa igreja que passaram coisas horríveis, que continuam firmes, perseverantes, porque na hora que foi pregar o evangelho, não colocou que o evangelho inclui dor, inclui decepção, inclui frustração, inclui dificuldade, tribulação, problema. Então nós oramos assim. Por trás da nossa oração está mais ou menos essa oração que faz a nossa verdadeira oração. Senhor, eu estou orando para o Senhor porque eu não quero sofrer. Senhor, eu quero que o Senhor me livre disso. Senhor, eu quero que o Senhor tire isso. Aí a gente faz a nossa oração com essa motivação refinada por trás da oração. Porque Deus olha o nosso coração. Ao invés de nós colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor Deus, eu estou aqui para viver a vida de Jesus. Está aqui o que eu tenho e o que sou. Vou mudar minha postura profissional. Vou mudar minha forma de ser marido. Vou mudar minha forma de ser esposa. Vou mudar minha forma de ser cidadão. Porque eu quero viver a vida de Jesus. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos entender salvação. Nós não vamos sinalizar para o mundo que é isso. Pastor, isso é muito radical. É radical. Se você estava aqui nos outros 2 domingos, você viu que é radical mesmo. É isso. A nova vida. João capítulo 6, versículos 7 a 9. Vamos lá. Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, veja o que vai acontecer: convencerá o mundo do quê? O mundo? Do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O que significa isso? O sujeito é pecador porque não crê em Jesus. E ele não crê em Jesus porque ele não glorifica Deus. Ele não está no caminho da perfeição que Deus exige. E porque ele não é santo.
Quem faz a obra para o indivíduo crer em Jesus? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Salvação, queridos, é salvação lá da libertação do pecado. Do pecado. O Senhor nos salvou dos nossos pecados. Essa deve ser a nossa gratidão. E se nós não ouvirmos sobre pecado, nós não vamos ouvir sobre arrependimento. E se não ouvirmos sobre arrependimento, nós não vamos ouvir sobre Jesus. E se não ouvirmos sobre Jesus, não tem salvação. É isso. Só isso? Não. Terminando. Salvação é libertação do pecado. Salvação é salvação do sistema do mundo. Versículo 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui é a palavra cosmos. A palavra cosmos aqui não é o mundo físico, mas é o mundo ideológico. É o mundo conceitual. Esse é o mundo. O mundo, eu quero mais uma vez dizer a essa igreja. Vou dizer às mulheres, e vou dizer às mulheres para dizer às suas filhas, e as suas filhas ensinarem suas crianças mulheres, que a moda do mundo não pode ditar uma moda no seu guarda-roupa, e muito menos na igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma mulher cristã precisa se vestir de forma decente. A mulher cristã? Não, o homem cristão. Onde nada aparece para defraudar pecado no outro. Só na roupa? Não, nas palavras. Só nas palavras? Não, no comportamento quando você está lá fora. Porque a vida de Jesus é assim. Vida de Jesus é conversão, que é igual a mudança de caráter e conduta. Conversão é igual a mudança de caráter e conduta. 3 Cs para você não esquecer. Sabe por quê? Porque ele diz assim que o poder de Deus entrou na nossa vida, nos libertou do pecado e do mundo. Vou dizer uma coisa aqui para você não esquecer. Se você ama o mundo, você não é de Jesus. Pastor, eu fui criado na igreja, eu gosto muito, é muito jóia, é muito bom. Vou lá porque eu tenho até um negócio, que se eu não for lá, não bato cartão, fica um negócio de culpa. Minha vida na semana vai ser boa. Isso é em outro lugar, não é aqui. Aqui você não precisa vir com esse pensamento, porque isso não vai mudar nada. O que Deus quer é que houve uma mudança no seu coração. Você não vai na boate, não é porque você tem alguma crise, é porque aquilo não tem nada a ver com você. Você não é da noite, sua noite é para dormir. Ok? Você não bebe por causa disso. Não, mas é um negocinho aqui. Os crentes que bebem, né? Bebem por quê? Não, é porque eu gosto, eu tenho um negocinho jóia assim, não faço nada. Se você soubesse o que está por trás da bebida nesse mundo e a influência disso na vida dos jovens, e alguns jovens que começam cedo dentro da igreja, que a igreja, a nossa igreja é aberta. Não. É aberta na sua cabeça. Porque a minha abertura, como diz o apóstolo Paulo, é o quê? Ela é baseada em que não ofenda meu irmão. A minha liberdade é baseada em que eu não perco o controle, e a minha liberdade é baseada aonde de forma nenhuma eu escandalizo o evangelho. É isso aí, o mundo. É o mundo da moda, o mundo dos conceitos, o mundo do dinheiro, conceitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, porque é no mundo, o mundo é o palco onde o pecado atua. Cristo nos libertou dos padrões do mundo, da moda,
da forma de ser família, da forma como se envolve com sexo, com dinheiro, com pensamento. Quem domina esse mundo? Quem domina? João 12:31. Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é que está dominando esse mundo? Satanás. Lucas 4:6-8, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Cara, alguém diz assim: fulano de tal é o top, tem fama, tem dinheiro, fez um pacto com o diabo, por isso que tem tudo. Isso mesmo. Está aqui, ó, o texto está aqui, ó. Ele está lá tentando Jesus: eu dou a quem eu quiser. O mundo, o sistema que é no mundo é satânico, e ele dá para quem quiser. Se prostrado me adorares, será tua. Vai ser teu, ó. Falando para Jesus. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E todos os dias, toda semana, você ouve a voz do diabo te oferecendo o mundo. Agora é o mundo do entretenimento, né, moçada? O mundo do entretenimento. A gente tem muita coisa aí que Satanás está oferecendo, que é coisa boa, mas a gente está envolvido. O mundo da cultura, assim, é muito sorrateiro. E você sabe o que você vai fazendo? Você vai se dobrando. Quem vive no mundo serve a Satanás. Está aqui, ó. Jesus disse: não, eu vou adorar a Deus. O mundo tem basicamente 3 posturas clássicas: o humanismo, quando você faz as coisas do seu próprio jeito, você é o rei, você é o governante, você é o centro, e as propagandas focam nisso, você. Aí chega para a igreja, é tudo o contrário, é Deus, é a glória de Deus, é a honra de Deus, é servir a Deus, é focar em Deus. Aí você chega com um eu do humanismo que você compra, é vendido na televisão, na internet, no mundo. Chega aqui dentro e eu quero um culto para o meu eu, e muitas igrejas entraram nessa. Chama humanismo. O mundo tem isso. O mundo tem o quê? Materialismo, que diz que você tem que ter mais dinheiro, ter mais dinheiro, ter mais comida, ter mais roupa, ter mais, e não tenha limites. Tenha, e se seu limite acabar, ligue para o Visa e peça um limite maior, ok? E se não pagar, você fica endividado. Porque o importante é que você tenha e mostre para os outros que você tem, e não viva uma vida contente, feliz. E você tiver uma crise que não consegue sair disso, você toma um remédio, que um cara vai dar para você, e você resolveu sua vida. Ao invés de ir na raiz do problema e dizer para Deus: eu estou com a cabeça mundana e materialista, o Senhor me perdoe e mude a minha vida. O que o mundo tem? Imoralidade sexual. O mundo todo é promovido pelo sexo, já viu isso? A bebida, o jogo, a roupa, o outdoor, o filme, a política, a propaganda política. Tem que ter sexo por trás. Esse é o mundo. E o que Deus diz? Que Ele nos salvou, nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses. É isso. Isso é salvação. Pastor, eu não sabia que salvação é isso. Não mais do seu pecado. Para o pecado é arrependimento. Não mais o mundo, é abandono desse sistema. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja que tomaram decisões radicais quando vieram para Cristo, dizendo assim: isso que eu fazia lá, não faço mais. Deixa-me terminar aqui. Que salvação é salvação do poder satânico, versículo 3. Entre os quais
Todos nós andamos outrora. Em quê? No mundo. Seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Salvação significa que um dia na minha história, eu estava sob o poder do diabo. Não estava endemoniado, eu estava demonizado. Ok? São duas coisas diferentes. Endemoniado, o indivíduo estava lá com os demônios dentro da sua vida. Demonizado é outra coisa. Sobre a influência, sobre o sopro. Sobre o que? Ele diz, o príncipe da potestade do ar. A palavra usada aqui é a palavra cabeça. Kefalê no grego. Que ar é este? Que ar é este? Se você já leu Jó, capítulo 1, Satanás está rodando o mundo. E viu Jó. Só isso? Não. Satanás está neste mundo insuflando ideias contra Deus. Satanás traz conceitos, atitudes e entra no mundo para vender o seu produto. No entretenimento, na cultura, no esporte, na política, na religião e assim por diante. E esse propósito de Satanás atinge quem? Ele diz assim, atua agora nos filhos da desobediência. Aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus não está na Bíblia. Todo mundo é criatura de Deus, mas naturalmente todo mundo segue longe de Deus, filho da desobediência de Deus, do qual Satanás atua, tirando a mente de Deus. Filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Vou terminar aqui, continuo semana que vem. O mesmo Satanás que está agindo nesse mundo, ele age no mundo, mas na vida das pessoas. Presta atenção, o dia que Jesus entrou na minha vida, Ele me libertou do poder do pecado dentro de mim, me tirou do mundo, me tirou das garras de Satanás, e me tirou dos ditames da minha carne, de forma que agora eu olho para o pecado e digo, não vou mentir mais. A Bíblia diz, não deixe o pecado, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não minto mais, não fico mais irado, vou viver de forma humilde, não vou viver mais orgulhosamente, vou viver agora de forma humilde. Eu vou viver, decidi, ok? Decidi amar e não ser amado, decidi servir, não ser servido, decidi largar o eu e focar no que é de Deus. Qual é a inclinação que a sua carne tem? Não sei, pastor. Nós vamos saber. Se você continuar estudando Efésios, você vai saber a classificação aonde estão os seus pecados para você lutar mesmo. Isso é salvação. É isso que aconteceu na sua vida hoje pela manhã? É isso mesmo? Ou você foi apenas criado sobre a influência evangélica, desde pequenininho, na escola dominical e nos cultos? Qual foi o dia que você viu seus pecados diante de Deus? Qual foi o dia? Qual foi o dia que você disse, Deus, sou eu? Qual foi o dia que você se entregou ao Senhor? E paro também hoje pela manhã, quando nós vamos participar da ceia, para chamar você a olhar para dentro do seu coração e dizer assim, o que não tem de Jesus aqui dentro? O que não tem, porque eu hoje quero ter. Eu quero ter. Eu quero ser discípulo de Jesus mesmo.
É não a mim, não ao mundo, não ao diabo, não. O que é que você tem que largar hoje, meu irmão, minha irmã? Que está fazendo a sua vida cinza, morna. Convido você nessa manhã a baixar sua cabeça, falar com Deus. Falar com Deus. Fala com Deus aí, conforme você ouviu hoje pela manhã. E mais do que sua palavra é seu coração. Quero falar com o Senhor não, Deus, eu estou chateado com o Senhor. Mas Ele está falando com você. Vamos orar. Enquanto você confessa seus pecados dessa manhã, dê uma palavra de gratidão ao Senhor pela salvação que o Senhor te deu. Se dispõe a servi-lo na vida do corpo da igreja. Agradeça a Deus pela igreja de Jesus. Filipenses diz que saiu da igreja porque ela não tinha graça. Mas ele voltou para a igreja porque o mundo é sem graça. Agradeça a Deus pela vida da igreja. Ore hoje pela manhã por alguém que não conhece Jesus, um parente, um amigo. E diga: Deus, estou aqui para o Senhor me usar, para ser instrumento do Senhor, para trazer discípulos ao Senhor. Fazer discípulos do Senhor. Fale com Deus nessa manhã, antes de você participar da ceia do Senhor. Nós te rendemos graça, nosso Deus, pelo Evangelho de Jesus, Evangelho poderoso do Senhor Jesus, que continua fazendo efeito. Nós somos gratos, ó Deus, porque é em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Esse é o Evangelho. Nós somos gratos por esse Evangelho poderoso. Colocamos nessa manhã nas mãos do Senhor, para ser grato porque esse Evangelho nos alcançou, para uma nova vida, e uma das demonstrações da nossa vida é te servir. Não é fazer mais a nossa vontade, não é sentar para ouvir uma mensagem, é para sair fazendo alguma coisa. Nosso Deus, obrigado porque o Evangelho nos liberta do nosso eu. E se nessa manhã nós não somos libertados, não é culpa do Evangelho, é a nossa dureza de coração, que continua exigindo que haja uma mensagem para nós, nós não somos o foco, o Senhor é o foco. Que nós continuemos voltando o nosso coração para o Senhor,
humildemente. Usa as nossas vidas, ó Deus, em favor de pessoas, para que conheçam a Jesus. Ó Deus, as pessoas estão desesperadas, desesperançosas, estão buscando alegria e cada vez mais tristes, e nós temos a mensagem. Nós pedimos ao Senhor que as portas se abram, que possamos ter sabedoria nesse mundo, mas o Senhor tem pessoas para salvar e usa-nos. Continuamos orando por aqueles que continuam duros, familiares, amigos, que eles recebam, ó Deus, o toque poderoso do Senhor para transformar o coração deles de pedra em coração de carne, sensíveis ao Senhor. E eu continuo orando com muita gratidão ao Senhor, porque o Senhor continua usando essa igreja, que continue usando para que nós sejamos mais discípulos de Jesus do que somos, e para fazer discípulos para o Senhor. Ó Deus, eu oro assim, ouça a nossa oração nessa manhã. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que derramou o seu sangue para nos salvar dos nossos pecados. A Ele toda a glória. Amém.